Queridos pais do Senhor Jesus, abramos num texto da palavra de Deus, Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. O versículo 2 diz assim: O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Versículo 3: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Tomai o vosso assento, por favor. Eu quero falar sobre honrando o nome de Deus em Babilônia. Edson me ajudou muito quando eu cheguei aqui em Brasília. Fazia muita agenda para mim e para o senhor também, nas campanhas que ele dirigia. Me colocava para pregar na praça, campanha, igreja pentecostal, neopentecostal. Só não me levou na católica. Me ajudou demais. Ele sabe que eu sou grato a Deus pela vida dele. O Edmilson chegou, Edson? Edmilson? Te amo, viu, Edmilson? Edmilson também. Edmilson que me ensinou a estudar. Eu só estudava a Bíblia. E o Edmilson me ensinou a ler livros teológicos e comentários bíblicos. Já falei isso para ele, por onde eu passo eu conto esse testemunho. O Edmilson que me despertou para a leitura. Honrando o nome de Deus em Babilônia. Esses dias eu ouvi um pastor reformado que eu admiro, americano, exortando aos jovens a não irem à faculdade. E um outro reformado, que eu não admiro muito não, brasileiro, ficou falando umas bobagens sobre língua estranha. Eu chamei ele para um debate lá na Musical FM, ele não quis ir não. E ele disse, porque ele disse que nossas línguas são mentirosas. Aí ele disse para os jovens não irem para a faculdade. Um outro pastor já falou para os pais não deixarem seus filhos irem à faculdade. E um outro pregador americano usou até base bíblica, dizendo: não dê glória não me estresse não, mas a frase é bonita. Quem é de Jerusalém não estuda em Roma. Forte. Quem está dominando os portais da sociedade? Gente que fazer arte e modelar com algum tipo de massa, fezes, é artista. Gente que mistura um monte de tinta, joga assim na parede, ó. Olha a arte dele.
quê? Ele jogou tinta na parede. Eles estão dominando os portais da sociedade. Cultura, política, tecnologia. E a gente... o negócio é poder, é jejum e oração, é replifaia. Perdemos o equilíbrio, perdemos a influência. Porque se somos cristãos, não somos católicos. Se somos cristãos evangélicos, não somos católicos. Então, qual é o outro título dado aos cristãos evangélicos que não são católicos? Protestantes. E tu tá protestando aonde? Sua única... Eu acho que o maior protesto nosso ultimamente é... Não faz o L, não. Faz parte. Não faz o L, não. É o seu protesto. Só que o L está no poder. Se nós somos protestantes, pois somos um ramo do cristianismo vindo da reforma protestante, a reforma protestante foi um avivamento intelectual, onde a Bíblia foi por Lutero colocada nas mãos das pessoas para livre exame, não livre interpretação. O pentecostalismo é um avivamento missional. Foi um retorno aos dons espirituais. Tudo bem. Só que a reforma protestante influenciou a cultura, influenciou nações. E nós, no pentecostal, eu queria mais retorno, se possível, eu faço o Pix depois. Eu estou muito rouco. Não é legal a gente falar que está rouco quando vai pregar. Senão o povo esquece todo o conteúdo. O pregador estava rouco, você viu? Mas para o sonoplasta tem que falar. Para ele, isso aí, ó, até agudo ele colocou, eu acho. Que a voz fica grossa, né? Não adianta eu tentar ser Júnior Trovão aqui, não. Deixa eu ser o Faísca mesmo, irmão. Como pentecostais, somos missionários. E esses missionários estão aonde? Muitos de nós estão no campo, abrindo igrejas, ganhando almas. Glória a Deus. Só que nem todo mundo aqui tem chamado missional. Porque se todo mundo for, quem vai enviar? Se todo mundo for, quem vai sustentar? Tem que ficar uma base para dar um apoio psicológico e financeiro para os missionários que vão. Só que Deus só tem missionários na África, na China, na Palestina? Não. Existem portais da sociedade que a juventude cristã deveria estar se preparando para estar lá. Mas por que esses pastores falam para a gente não ir para a faculdade? Porque tu que está me assistindo, onde é? Lá. Tu que está me assistindo aí, tu estava 15 anos, aqui eu acho que não está não. Tu estava 15 anos na igreja, aí nunca fez diferença na igreja. Tu tá há 6 meses na faculdade, já virou feminista. FFF, feminista, feia e fedorenta. 6 meses de faculdade. Tu já rapou o cabelo aqui, pintou de verde e azul, parece uma arara, jogou pro lado esquerdo, botou brinco no focinho, ou no nariz, em tudo que é canto, já tá abrindo as pernas, andando igual machão, e cabeluda no sovaco, em tudo que é canto. Por quê? Tu era crente, mas 6 meses de faculdade, tu virou Satanás. O jovem crente estava na igreja, 6 meses de faculdade, eu me descobri. Volta para a cobertura, varão, vem para a cobertura. Por que os pastores estão falando isso? Porque 6 meses de faculdade eles estão perdendo a fé, e isso é comprovado. Só que talvez eles nunca tiveram uma fé verdadeira. Estavam na igreja por adesão, como se fosse um clube, não por conversão. Não é porque você nasceu na igreja que você é filho de Deus. Deus não tem neto. O diabo nasceu no céu e vai ser lançado no lago de fogo. Imagine tu que nasceu nos bancos aqui.
Porque tem gente que está aqui porque gosta das músicas, das meninas, dos meninos. Que diferença você faz onde você chega? Daniel foi protestante na Babilônia. E Daniel honrou o nome de Deus na Babilônia. Mataram os pais de Daniel. Mataram a família de Daniel. Queimaram o templo onde Daniel congregava. Queimaram os livros da lei que Daniel estudava a palavra. E os utensílios, o teclado do culto, a bateria do culto, o microfone do culto. Nabucodonosor pegou todinho e disse: é para o meu Deus. Está aí no versículo 2. Pegou todos os utensílios do templo e levou para o Deus dele. Daniel tinha tudo para ser um cara amargurado, magoado, deprê, cheio de ódio, mágoa, vingança. Tinha tudo para ser esse tipo de gente que tem nos Estados Unidos e alguns locais do Brasil, pegar um revólver, sair matando todo mundo e dizer que a culpa foi do Free Fire. Ele tinha tudo, humanamente falando, para ser esse tipo de gente. Não confio em ninguém, não confio em pastor, não confio em profecia, não confio em mulher, mulher é bicho ruim, não confio em homem, homem não presta, confio mais ninguém. Ele tinha tudo para ser assim. E teve gente que estava assim na Babilônia. Passou pelas mesmas coisas que Daniel passou. E qual foi a atitude deles? Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos, choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, beira do rio, penduramos as nossas harpas. Nabucodonosor deixou eles trazerem as harpas, e eles trouxeram as harpas para Babilônia. Aí quando entravam na Babilônia, olhavam para um lado, para o outro, o povo gritando: viva Marduk, viva Marduk, Marduk é Deus, Marduk é maior, Marduk é melhor. E eles começaram a pendurar a harpa que falava do nome de Deus. Então o povo estava dando glória para Marduk, e eles pendurando a harpa que, como Davi, tocavam e glorificavam o nome sobre todo nome. Mas perderam o pai, perderam a mãe, perderam a esposa, perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu o amigo, e se trancou na dor, se trancou na mágoa, se trancou lá no passado. E agora se senta à beira do rio na Babilônia e pendura a harpa. E por que eles penduraram? Está no texto. Porque na Babilônia, olha o motivo de pendurar a harpa. Pois lá na Babilônia nos pediam uma canção dizendo assim, ó: os que nos destruíram, ou seja, quem destruiu Babilônia, destruiu nossos parentes, destruiu o templo, pediam que cantássemos uma canção de Sião. Olha como eles diziam, olha os babilônios falando com os israelitas: cantai-nos uma das canções, só uma. Canta um hino da igreja de vocês. Canta um hino da terra de vocês. Canta o Salmo 23 aí, toca aí o Salmo para nós. Canta qualquer salmo. Conta uma história que você aprendeu na escola lá da sua igreja. Canta para nós uma porção da lei que o seu sacerdote ensinava para vocês. É que aqui na Babilônia a gente já está acostumado com Marduk é bom, Marduk é top. A gente quer saber sobre o Deus de vocês. Canta alguma coisa que glorifique o Deus de vocês. Aí eles: vocês nos destruíram e quer que a gente cante? Vocês criticam a gente na internet e quer que a gente fale de Deus para vocês? Vocês criticam nossa Bíblia e quer que a gente pregue e cante para vocês? Vocês criticam as saias das nossas irmãs e quer que a gente cante para vocês? Vocês criticam o terno e gravata dos nossos pastores e quer que a gente cante para vocês? Vocês criticam que a gente fica só dando dinheiro para pastor ladrão porque a gente oferta e dizima e quer que a gente cante e pregue para vocês na faculdade? Não.
vocês são maus, vocês não prestam, vocês vão pro quinto inferno, olha, vocês é tudo do diabo, não vamos cantar para vocês, não vamos evangelizar vocês, a gente vai fazer o seguinte, olha o que é que eles dizem no versículo 4, como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Oi, mas é para cantar a canção do Senhor em terra estranha, porque o nome dele é para ser divulgado em toda a terra. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Aí agora vem o amor por Jerusalém e não pelo nome de Deus. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que a minha mão direita perca a sua destreza. Ou seja, se eu me esquecer de Jerusalém, que eu perca a minha habilidade. Se eu não me lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao meu paladar, que eu morra de sede. Se eu não preferir Jerusalém a minha própria alegria, que eu fique triste, mas que Jerusalém fique alegre. Agora, olha o que é que eles vão falar para Babilônia, o que é que eles vão falar para o cativeiro. Filha de Babilônia, hoje era mais ou menos assim, filho do cão, filha de Babilônia, tu vais ser assolada, feliz aquele que te retribuiu o que você fez com a gente. Você está querendo que o mesmo mal que fizeram a você seja repetido a eles. É o desejo de vingança. Agora, olha isso, povo de Deus, é um salmo, pois é, irmão, os salmos revelam o quão humanos somos nós. Olha o que eles vão dizer no verso 9. Babilônia, feliz quem pegar seus bebês e jogar contra as pedras da parede. Isso é os crentes dizendo, Babilônia, alguém vai entrar aqui, pegar os filhos de vocês e jogar na parede. Plá! Eu vou repetir. Mataram os pais de Daniel, mataram os amigos de Daniel, queimaram o mesmo templo desses aqui que Daniel frequentava. Mas Daniel não sentou na beira do rio. Daniel não ficou desejando a desgraça da Babilônia. Toda vez que Nabucodonosor precisou de um conselho, quem estava lá? Toda vez que Nabucodonosor ia tomar uma decisão errada, exemplo, no capítulo 2, matar todos os sábios, quem falou para ele não fazer isso? Nabuco estava atribulado no capítulo 2 e no capítulo 4, quem acalmou? Daniel. Belsazar estava atribulado no capítulo 5 porque ninguém tinha direção, quem deu direção? Daniel. Dário estava atribulado no capítulo 6, já é medos e persas, quem acalmou e falou a verdade para o rei? Daniel. Sempre que o império precisou de alguém, quem trouxe luz, quem trouxe paz, quem trouxe direção, quem trouxe solução, quem trouxe providência, foi o Daniel. Por que eu estou dizendo isso? Para você escolher se você vai viver o Salmo 137 ou se você vai guardar o que Daniel guardou. O que é que Daniel guardou? Olha só, Daniel capítulo 10. Isso não está em Daniel em si, em sua própria natureza. Ele era pecador, falho, como todos nós somos. Perdão, é o 9. Aqui, capítulo 9, versículo 2. Tem como projetar para o povo ler? Eu já achei aqui. Olha lá, 2. No ano primeiro do seu reinado, que é o reinado de Dário, ele diz assim, eu entendi pelos... Fala, gente. Eu entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta. Então, isso quer dizer que ele estudava os livros do profeta? Então, peraí. Por isso que ele teve uma atitude diferente. Por quê? Porque ele estudava Jeremias e teve uma porção do livro de Jeremias que ele guardou. Jeremias 29:4.
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a todos os que estão no cativeiro, que os fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. 5. Olha o que Deus falou para quem estava no cativeiro. E Daniel estava lá. Edificai casas e habitai. Plantem jardins e comam do fruto do vosso jardim. 7. Procurem a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro. Orai por ela, porque na paz dela vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor, depois de 70 anos visitarei e cumprirei minha palavra boa, fazendo com que vocês retornem. 11, Daniel tomou posse disso aqui, gente. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. 12. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Daniel levou isso aqui a sério. Os dois resumos, tem como resumir em 2 pontos, Jeremias 29. Primeiro é, prosperem na Babilônia. Segundo, orem na Babilônia. Daniel foi próspero na Babilônia. E quantas vezes ao dia ele orava na Babilônia? Você vai deixar as suas dores travarem você? Você vai deixar as suas angústias pararem você? Você vai se perder no meio das perdas? Passou. Aconteceu. Ele é soberano. Talvez você não entenda. Tem muita coisa que você não vai entender na vida, no ministério, na vida cristã. Existem perdas irreparáveis e inexplicáveis. Mas aí, quem é que está no controle? É você ou ele? Quem é soberano? Quem é onisciente? Você ainda está viva. Você ainda está vivo. E o Espírito Santo está dizendo a alguém, pega a harpa de volta. A pergunta de Deus para alguém aqui é: vai ficar lamentando à beira do rio da Babilônia, lembrando do passado, ou vai se capacitar para viver no palácio? Por quê? Capítulo 1, versículo de número 2. O Senhor entregou Joaquim e os utensílios da casa dele. Quem entregou? Diga o Senhor. Agora volte na sua mente para Jeremias 29:4. Assim diz o Senhor a todos os que estão no cativeiro, os quais fiz transportar. Eu, o Senhor, fiz Nabucodonosor levar vocês. Nabucodonosor só levou quem Deus permitiu que levasse. Jeremias 29 e Daniel 1 está dizendo quem está no controle. Deus. Mateus 10, Jesus disse: todo o cabelo da vossa cabeça está contado. Ele disse que não cai um pássaro, um pardalzinho, se ele não permitir. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há nada nem ninguém que possa escapar do meu controle, agindo eu. Efésios 1, ele faz todas as coisas conforme sua vontade, o conselho do seu beneplácito. Daniel poderia olhar para Nabuco e dizer: filho do Satanás, tu é mau. Daniel poderia olhar para o reino das trevas, o capeta está furioso. Mas Daniel é bíblico. Ele olhou para além dos homens e além das trevas e disse: é o meu Deus que está no controle. Tem algo aí que ele tem para me ensinar. Foi isso que ele fez, eu te provo. Disse o rei a Aspenaz: traga alguns dos filhos de Israel. Os jovens estão me ouvindo? Diga amém. Por que você quer os filhos de Israel, Nabuco? Tem tanta gente aí. Você trouxe tantos jovens de tantas nações. Por que os filhos de Israel? Essa pergunta tem que ser feita. Não perde atenção não, gente, por favor.
Você sabia que os melhores músicos do mundo da música são desviados da igreja? Eles começaram tocando os hinos da harpa. São os maiores produtores. Por quê? Porque o diabo quer esses que estão aqui. O diabo não quer quem está lá fora, já é dele. O diabo quer você que está aqui dentro. Você sabe perdoar. Você senta e se cala enquanto o outro fala. Você é treinada nisso desde a infância. Pastor tá pregando, cala a boca. A gente é treinado a ter ética e educação. Nós somos o povo do livro. Depois do título de protestantes, a gente era chamado de os Bíblia, o povo do livro. A minha avó só lia a Bíblia. Não conseguia ler outro livro, pelo seu analfabetismo. Mas a Bíblia ela lia. Nós somos o povo do livro. O diabo quer você. O diabo quer você, moça. O diabo quer você, rapaz. Os judeus, desde a infância, os meninos já estudam Bíblia. Os israelitas, desde os 6 anos, já estudavam a palavra de Deus. E um dos métodos dos mestres era pegar tabletezinho de madeira e gravar textos bíblicos. Era uma espécie de pirulito. E nesses tabletezinhos, eles envolviam com mel. Colocava muito mel e dava para as crianças. E as crianças se alimentavam ali, pililito, dotoso. E quando acabava o mel, tinha que recitar o versículo que estava lá. É aí que o salmista diz: suas palavras são mais doces que o mel. Por quê? Porque o maior prazer da criança era quando no fim do mel conseguir recitar o versículo que estava gravado lá. Então ela se sentia campeã. Escola dominical, pelo menos no meu tempo, tinha isso. A gente participava da classe das crianças e tinha as perguntas e respostas. Aí quem acertava ganhava uma figurinha, um desenhozinho. Vocês nunca viram isso na vida de vocês? Eu sou Assembleia Nossauro. Ah, tá. Então eu ganhava as figurinhas, eu competia mesmo, eu ficava ligadão só para ganhar dos colegas. O meu prazer era levar o meu desenho para casa e eu pintar. Então imagine a criança com aquele tabletezinho no mel, de repente ele consegue concluir o texto que estava gravado. Deuteronômio capítulo 6, nas ombreiras das portas. A palavra de Deus era escrita e gravada em forma de desenhos, porque o hebraico tem muitas letras que se originam a partir de desenhos. Um método divino para chamar a atenção das crianças desde aquele tempo. Por que Nabuco quer os jovens da linhagem de Israel? Porque os melhores estão aqui. Jovens em que não houvesse defeito algum. Matthew Henry, quando fala sobre sem defeito algum, ele diz assim, não apenas ausência de deficiência física, mas cujas fisionomias fossem indicadores de habilidade, destreza e bom humor. Nabucodonosor disse: eu quero no meu palácio, estudando aqui, jovens que tenham habilidade, destreza, capacidade para trabalhar e que tenham bom humor, que procurem pacificar ambientes, que não sejam semeadores de contendas, que não multipliquem a fofoca, que saibam recepcionar as pessoas, que tenham sempre um sorriso no rosto, que transmitem alegria, o coração alegre aformoseia o rosto. Entenda isso. Nabucodonosor quer no seu palácio
esse tipo de gente que saiba se vestir, que respeite os ambientes em que estão inseridos pelo modo que se veste. Boa aparência, pois vestes comunicam e identificam primeiro o ambiente onde você está e onde você quer chegar e que tipo de gente você quer conquistar. Eu estou de terno, blazer, calça social, sapato social. Eu estou numa Assembleia de Deus, estou numa igreja conservadora. Eu não preciso estar assim num shopping, mas eu não preciso estar de bermudinha curta, porque eu sou pastor e a canela é feia também. A irmã, o jeito que você se veste para sua boa aparência determina onde você quer chegar e que tipo de homem você quer conquistar. Eu estou falando da solteira. As casadas, seu modo de se vestir determina o tipo de homem que você tem. Se a irmã se veste para se expor, porque naturalmente Gênesis 3 mostra que as vestes foram feitas para cobrir. As vestes de hoje são para revelar. Então, se a roupa é para sensualizar, você vai conquistar um jovem que valorize sensualidade, não caráter. Logo, vai chegar um momento que a sua sensualidade não o agradará mais. Ele buscará um outro tipo de sensualidade. Aí entra a traição. E você vai querer culpar Deus. Mas o jeito que você se veste determina o tipo de gente que você atrai. 1 Reis 10 diz que a rainha de Sabá observava as vestes dos servos de Salomão. Pedro foi identificado pelo modo de falar e se vestir quando negava a Cristo. João 4, aquela mulher discerne que Jesus é judeu pelo sotaque e pelo modo que se veste. Elias é identificado quando o rei pergunta, quando Elias diz assim: da cama que subiu não vai descer. O rei pergunta como eram as vestes do homem que falou que eu não vou descer. Porque vestes revelam, identificam. Isso determina a boa aparência. Agora olha o que é que o rei diz: para servir no meu palácio tem que ter essas características. Se no palácio do homem ele exige tais características, por que no culto ao Senhor queremos tornar tais coisas irrelevantes? Eu não estou falando de quem está aqui pela primeira vez. Eu estou falando de você que conhece a igreja, conhece o protocolo, e protocolo não se muda, se adapta. É o protocolo do palácio na Babilônia. Daniel, para honrar o nome do Senhor na Babilônia, tem que se adaptar à cultura. De que modo? Através do conhecimento. Segundo lugar, olha o que ele diz: eu quero no meu palácio jovens instruídos em toda a sabedoria. É para trazer gente inteligente para o meu palácio. Por quê? Porque o que você coloca na sua mente determina seu futuro. O que você assistiu nessa madrugada, o que você está lendo nessa semana, você consegue se enxergar onde com o tipo de leitura que você está fazendo? Vou perguntar de novo. Você se enxerga onde pelo que você está estudando? Por que Jesus estava entre os doutores com 12 anos? A Bíblia diz que ele ouvia, perguntava e respondia. Aí quando a mãe questiona, ele diz assim: não sabias tu que eu devo tratar dos negócios do meu pai? Ele já revela desde a infância para o que veio no tipo de relacionamento que ele escolhe. Com
Com 12 anos, ele estava no meio dos doutores. Com 15 anos, eu poderia estar jogando videogame com os outros adolescentes da igreja. Mas eu estava lá na casa do Edmilson, estudando com ele. Eu sabia. Me perguntaram no podcast: Pastor Iseu, você imaginava que chegaria onde chegou? Eu disse sim, sempre me imaginei onde eu estou. Eu sabia onde eu iria chegar. Por quê? Eu me preparei para isso. O seu preparo determina onde você vai chegar. Se você não for buscar sabedoria, vai ficar na beira do rio pendurando harpa, reclamando do passado. Eles deveriam ter um conhecimento visível para o camarada discernir. Quem tem aquela capacidade deveria ser perceptível que eles tinham conhecimento. E o primeiro tipo de conhecimento que o israelita tem é da palavra. O que me incomoda é que você reclama do preço da revista da escola dominical, mas não reclama da sua pizza. Você junta 4 ou 5 pessoas para cada um darem 50 e você fazer um churrascão top. Mas não junta 4 ou 5 jovens para comprar um curso teológico e compartilhar a senha e todo mundo ter acesso ao conhecimento. A primeira vez que eu dei aula numa academia de pregadores, isso tem uns 10 a 11 anos atrás, pastor Moisés Martins disse: meu amigo, quanto eu vou te pagar pelas aulas que você deu? Eu disse: eu não quero dinheiro, eu quero acesso a todas as aulas dos outros professores. Eu morei com o pastor Eduardo aqui na M Norte. É aqui não, é para lá, né? Aí o Edmilson fazia uma faculdade à distância na Baleia. Eu com 15, 16 anos eu não podia fazer o curso que estava oferecendo. Fez no nome do pastor Eduardo. Aí ele falou assim para mim: eu faço no meu nome, mas o certificado vai vir em meu nome. E eu disse: mas o conhecimento? E várias vezes ele pagava para mim. E como que eu pagava para ele? Eu trabalhei no lava-jato dele. E você vai me dizer que não tem como estudar. Aí você conversa uma semana com o adventista, tu já não quer mais comer carne de porco. Já está aguardando o sábado. Daqui a pouco vai chamar Jesus de Miguel. E Rodrigo Silva de teólogo. É complicado. Tu vê um testemunho de Jeová, tu ó. Vê um mormon, tão invisível. E tu tem medo de ateu. Por quê? Porque os mais intelectuais hoje são ateus. Crente virando católico. Crente virando macumbeiro. Meu irmão faz a minha agenda e mandou um print pra mim. Reconhece essa menina? Falei: com esse trem na cabeça aí, pra mim ela é uma macumbeira, não reconhece não. Ele: não, ela é macumbeira mesmo. Mas tá reconhecendo o rosto? Disse: não. Aí ele mandou uma foto da menina comigo, na porta da igreja. Era líder de jovens. Virou macumbeira. Aí os vídeos lá. Não estuda. A Bíblia não é um livro para ser simplesmente lido, é uma biblioteca para ser pesquisada. Mas sabe por que você não tem sabedoria? Não tem o conhecimento da palavra? Preguiça. Posso falar?
Preguiça é pecado. Vocês pensam que pecado é só homossexualidade, prostituição, adultério? Se você é preguiçosa, irmã, você está em pecado. Se você é preguiçoso, jovem, você está em pecado. Se converta. Por quê? Preguiçosos não honram o nome de Deus. Precisamos ir para as faculdades. Precisamos dar aula na faculdade. Um dos métodos de você desenvolver conhecimento e cultura é na internet. Você conquistou quantos seguidores no seu Instagram? Fala aí. Pode falar, quantos seguidores você tem? Fala, não tenha vergonha não. 10? 10? 50? 100 seguidores? 13? Lá ele. 15? Quantos seguidores você tem? Fala, meu Deus! 3 mil. Fala! 1.800. Você, 700. 1.700. Você conquistou todos esses seguidores, sim ou não? Conquistou sim. Ah, Tiago, eu sei que eu te marquei várias vezes e você tem seguidor lá que é meu. Mas se eles chegam lá e não gostam do seu conteúdo, eles vão fazer o quê? Parar de seguir. Então você conquistou. Pode ser humilde, Tiago. Você conquistou seus seguidores, sim ou não? Porque já poderiam ter deixado. Tem gente dizendo não de novo, eu vou meter água. Irmão, você segue qualquer pessoa, irmão? Você só segue quem você quer. Quem conquistou você com algum tipo de conteúdo, sim ou não? A não ser que você está comprando seguidor. Pronto, aí você foi sincero. Eu vou perguntar de novo. Você conquistou seus seguidores, sim ou não? Você é responsável pelas pessoas que você conquista. Aí eu chego no seu Instagram, ó. E a irmã, tá assim, ó, influência cristã. Piricrente. Fica mostrando os peitos. Vai amamentar quem? Deixa eu ver, neném. O meio que você tem para expressar conhecimento escrevendo. Suas redes sociais. Tá aqui o livro da minha esposa. Quem segue a Luana sabe o tamanho dos textos. Aí eu falava, rapaz, quem é que vai ler isso? Resume, amor. Gente, isso já foi base de discussão entre eu e a Luana. Eu dizendo, resume, faz o seguinte, ó, eu tenho 3 milhões, escuta o experiente. Aí ela, pois não. Aí eu falei, resume, coloca 1, 2, 3 tópicos chamam a atenção das pessoas. Ela, você tem seu jeito, eu tenho o meu. Você tem o seu, eu tenho o meu. E não é que o alcance, eu tenho mais seguidor. Ela tem 1.400.000, eu tenho 3 milhões. Só que eu alcanço 20 milhões de contas. Ela alcança 40, 60 milhões. Ela alcança. Aí aqueles textões. Falei, rapaz, isso aqui é um livro de teologia. Ela, quem me segue, que leia. Aí eu ficava criticando os textos. Aí eu entrava no Instagram dela, editava e diminuía. Ela, você mexeu. Ela ia no bloco de notas e devolvia o textão. Eu dizia, então tá bom, você vai perder seguidor. O livro da Luana foi baseado em muitos textos de Instagram. O pastor abriu a caixa de livro lá, tem uns 60 livros meus e 3 dela. Isso significa ela vê demais e que ela estava certa. Aí as mulheres gostam, é nice. Você está entendendo que você pode sair daqui e fazer um resumo dessa pregação e edificar quem te segue? Mas você prefere sair do culto falando dos defeitos do culto. Tem tanta coisa boa para você postar.
para você começar a exercer sua capacidade de escritor. Com quem você se alia? Daniel, Misael, Ananias e Azarias disseram: aqui é nós, porque nós temos o mesmo propósito. Fique junto de quem ora, de quem estuda, de quem ama as coisas de Deus. Não é a quantidade de amigos, é a qualidade deles. Filtra. Isso vai te dar sabedoria. Eu estava olhando aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Eu falei: olha isso aqui. Antes de eu falar o que eu falei. Instruídos em toda a sabedoria. Então Daniel já tinha sabedoria, sim ou não? Entendidos no conhecimento e que tivesse habilidade para viver no palácio. Daqui a pouco eu volto para aqui. A fim de que fossem ensinados. Peraí, ele já tem ou não? Aí Nabuco diz: traz quem já sabe para aprender mais. Por quê? Porque vai ler mais quem começou. Tenta dar conhecimento para quem nunca estudou. Ah, sai fora. Ah, não, isso não é para mim não, moço. Não, sai fora. Agora, dá conhecimento para quem já estudou. Tem hora que eu me corrijo, ou eu lembro da Luana me corrigindo. Eu cheguei aqui, o livro do menino estava aqui, eu já peguei, nem pedi, já comecei. Aí tem um livro aqui de Rodrigo Ursino, eu já peguei os dois, aí eu falei assim, olhei, falei: vou devolver se o pastor sentir de Deus. Aí eu fiquei mexendo assim, ele nem falou nada para mim, eu devolvi. Deus não tocou. Onde eu chego, é natural, não é invencionice. Procura, pergunta quem anda comigo. Porque sua mente abre, ela não aceita voltar mais ao mesmo nível de antes. Então, Daniel já tem conhecimento. Aí Nabuco disse: para estudar na Babilônia, eu só quero quem já estudou. Para aumentar o conhecimento, é preciso ter, porque só se pode multiplicar o que já se tem. É aí que o texto diz: dê instrução ao sábio, e ele crescerá em conhecimento. Os meninos estão me ouvindo? Digam amém. Se você quiser dar um Instagram ou um Google aí, ó, Adalto Lourenço, já passou para o Senhor. Cientista, escritor. Depois da morte de tantos teólogos postando, chegou a 200 mil seguidores. Olha para cá. Manuel Caneta Azul, 7 milhões de seguidores. Qual é o futuro dessa nação? Um humorista tem 7 milhões de seguidores. Um cientista tem 200 mil. Eu vi uma entrevista, eu acho que nesse tempo a Globo prestava. A repórter, numa roda de pessoas, perguntando assim: você lê? Leio. Quantos livros ao mês? Uns 5. Cite o nome dos livros. E a pessoa citava o nome do livro, do autor e do gênero literário que ela estudava. Anos 80. Vai na rua e pergunta para os jovens de hoje: você lê? Comentário do TikTok. Você está se enxergando onde? O que você come passa no máximo 6 dias dentro de você. O que você coloca na mente vai ficar para sempre. Jovens que tenham habilidade para viver no palácio. Como é que eu conheço quem tem habilidade para viver no palácio? Eu tinha vários DVDs de pregação. Vários DVDs de pregação. Só que esses eu tive que ir deixando de vendendo. Não por causa do YouTube, mas porque a gente colocava, principalmente meu pai guardou 400 DVDs meus. E a gente colocava
A minha família ficava rindo das posturas dos obreiros do púlpito, coçando o nariz, dormindo de boca aberta, coçando partes íntimas, botão estourando da barriga. Cobrando rinodê, vendendo e trocando no púlpito. Esse tipo de gente não tem habilidade para viver no palácio. Tem igrejas que eu estou pregando e no púlpito, por causa do calor, moças abrindo e fechando a perna. Aí a Luana olha e faz assim: irmã. Aí a irmã: não. Na nossa igreja, a irmã Maria, toda igreja tem uma irmã Maria. Tinha uma irmã assim na galeria. A irmã Maria foi lá e disse: quem que a irmã tá com a perna aberta? Fecha a perna, irmã. Coloca a toalha. Habilidade para viver no palácio. Fala do comportamento, do jeito de se sentar. Tem jovem no culto que a postura dele é: eu não queria estar aqui. A postura dele no culto: vai para a praça. Como você vai liderar uma empresa para a glória de Deus? Comportamento para viver no palácio. Vá no banheiro dos homens. Que bagunça. Parece que o cara quer fazer desenho na parede. Coitada da equipe de limpeza com o que vê. A mira está errada. Não consegue apertar a descarga. Tem negócio que aperta é descarga, ou que puxa. Lavar a mão. Tem igreja que eu chego, o cara sai do banheiro aqui no corredor: paz, pastor. Eu: paz, vaso. Já fiz até assim: cutuca aqui, irmão. Porque a maioria não lava as mãos. E de onde vem isso? De casa. Se você trata a sua casa como chiqueiro, qualquer lugar será imundo para você. No início do meu ministério, nós nos hospedávamos muito nas casas dos pastores. E ali, eu assentado diante da mesa com minha mãe, acabávamos de almoçar, ela fazia assim: seu prato. Eu pegava o prato e colocava na pia. E até hoje eu faço isso, é normal, natural, tá aqui. Mas porque em casa eu era obrigado a fazer o certo. Porque eu tenho uma mãe, não uma empregada. Entra no quarto de algumas moças, abre o guarda-roupa, Jericó. Falta habilidade para viver no palácio. Você precisa ser gestor, gestora de uma grande empresa. Um jovem perguntou para mim no Instagram: pastor, quando a gente jejua, precisa escovar os dentes? Aí eu falei: que pergunta é essa, irmão? Ele disse assim: é que pasta alimenta. Eu falei: tu come creme dental? Ele disse: o gostinho. Jejuar já dá mau hálito.
Seu estômago está sempre trabalhando para digestão. Como não tem nada lá, ele vai liberar um ácido. Esse ácido será arrotado e grudará em sua língua. É natural. E tu ainda não escova para encapetar mais a sua boca. Habilidade para viver no palácio. O palácio de Deus precisa de gente habilidosa. Você dorme que horas? KKK. Pode ir, Arnaldo. KKK. A gente está se enchendo sempre da nova trend. É trend que se fala ainda ou já inventaram outra? Era onda. Primeiro era costume, veio onda, agora é trend. Não é onda nem costume não, é trend. Disso os nossos jovens sabem. Se eu entrar no campo da teologia, o que é teontologia? Amartiologia, pneumatologia, soteriologia. Tão distante disso. Como que vai fazer a diferença numa faculdade? Se você não se aprofundar na palavra, 6 meses, 1 ano, você desvia. Aí eu te digo, não vá para Roma. Se você não se preparou em Jerusalém. Por que José fez a diferença no Egito? Porque em casa ele já fazia diferença. Primeiro exemplo que ele já fazia diferença. Os filhos, os irmãos pecavam. Ele chegava em casa, falava tudo pro pai. Porque ele discordava. Ele já sabia o que era certo e o que era errado. Era irmão e ele discordava. Ele discordava das imoralidades dos irmãos. Quando ele chega no Egito, o primeiro teste dele é no campo da moral. E ele vence. E ali ele foi o melhor funcionário de Potifar. Depois ele vai para a cadeia, melhor prisioneiro que se tornou chefe dos prisioneiros. Depois ele é elevado a aconselhar o rei, se tornou governador. Por quê? Pela graça de Deus. O que você busca ser em casa, o que você busca ser na sua igreja, vai determinar muita coisa no seu futuro. Daniel já tinha conhecimento em casa, e quando chega em Babilônia, Nabucodonosor diz: traz quem já tem conhecimento para estudar nossas línguas. Eu caminho para a conclusão agora. Quando ele vai estudar, durante 3 anos, ele estuda a língua dos caldeus. Olha isso aqui. Capítulo 5, Belsazar faz um grande banquete para 1000 homens. Capítulo 5 é mais de 60 anos depois do capítulo 1. Daniel já está para lá de 80. É mais de 60 anos. Ele fez um banquete para 1000 grandes homens no versículo 1 e Daniel não foi convidado. Pergunta para mim por quê? Porque eles sabiam que aquele não era o tipo de festa que Daniel participaria. O tipo de convite que te fazem é determinado pelo seu comportamento antes do convite. Se você está lá naquele grupo de jovens imorais e você ri de qualquer piada que fazem com velhos, com os dons e de nexos sexuais, você está dando base para que ímpios te desrespeitem e desonrem o nome de Deus. O homossexual não pode ficar à vontade em falar de imoralidade na sua frente. Não pode. O traficante não vai ficar à vontade vendendo droga perto de você. Não fica. A viúva de Sarepta falou assim para Elias, ó: você veio aqui para me trazer à memória a minha iniquidade. Elias nunca denunciou, nunca condenou aquela mulher. Só a postura dele, só a presença dele fazia ela lembrar de que era idólatra. Não convidaram Daniel por causa da sua postura. Só que aí
Ele pegou os utensílios da casa de Deus e começou a beber vinho. E Deus sabe defender o que é dele. Os dedos de Deus apareceram na estucada da parede do palácio e começou a escrever, só o dedo. Belsazar ficou atribulado, pensamentos turbados. Por quê? Porque ele estava tentando entender o que estava acontecendo ali. Versículo 5: na mesma hora apareceram dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçais, ou seja, na frente da luz. E o rei via a parte da mão que escrevia, mudou o semblante, seus pensamentos o turbaram. Ele estava tentando entender, ele tenta entender e não consegue. Já estava para lá de bebão também. As juntas dos seus lombos se relaxaram, seus joelhos batiam um no outro, e ele ordenou com força: traga os astrólogos, traga os caldeus, traga os adivinhos, ou seja, traz os macumbeiros. Qualquer que lê essa escritura e declarar: eu vou dar vestido de púrpura, uma cadeia de ouro no pescoço, e será no meu reino o terceiro governador. Entraram todos os sábios e não puderam ler nem fazer a interpretação. De repente entra a rainha, no versículo 10, a rainha entra com sabedoria e equilíbrio e diz assim: há um homem no seu reino que tem luz, tem inteligência, tem sabedoria. Olha o que ela diz de Daniel no versículo 12: nele tem um espírito excelente. Ele não foi convidado para o banquete, mas tem alguém elogiando ele lá. Olha isso agora. 13. Daniel foi introduzido à presença do rei. E o rei disse: és tu, Daniel, dos cativos? Olha o que Belsazar faz. Daniel já era um grande homem na Babilônia. No capítulo 1 ele é mais sábio que todos. No capítulo 2 ele é o líder dos sábios. No capítulo 4 ele é conselheiro do rei. Só que Belsazar fala assim: tu é um dos escravos? Tenho ouvido falar de ti. Versículo 14. Acabaram de ser introduzidos na minha presença os sábios, astrólogos, para lerem e me fazerem a interpretar, mas não puderam dar a interpretação. Diga, interpretação. A incapacidade era interpretar, não era a dificuldade de ler. Olha isso aqui agora. Nabucodonosor já tinha tido uma experiência com Daniel. Aí Daniel conta a história que ele teve com Nabucodonosor e fala de Deus para ele. Ele honrando o nome de Deus na Babilônia pela capacidade e pela influência. Deus exaltou seu pai se ensoberbeceu, Deus derrubou seu pai. E Deus também te deu honra e você se ensoberbeceu. Do mesmo jeito vai acontecer com você. Daniel não pendurou a harpa, está honrando o nome de Deus na Babilônia. Estou caminhando para a conclusão, é sério, sei que vocês estão cansados. Eu também. Agora, ele diz assim, 24: da mão de Deus foi enviada a parte da mão. E a escritura é essa, olha isso aqui: Mene, Mene, Tekel, Passim. Mene é contar, Tekel, pesar, Pérez, dividir. Eu preciso dar essas informações para vocês aqui. No livro Correndo contra a Correnteza, o autor diz que essas palavras aqui, escute isso. O autor diz que essas palavras aqui são palavras dos caldeus. Só que não foram escritas com vogais, apenas com consoantes. A maioria dos vocabulários tem vogais e consoantes. Deus escreveu na língua dos caldeus só com consoantes. Se tu não der glória, é porque não deu. Deus escreveu só com as sem vogais. Só que era a língua dos caldeus. Tu lembra do capítulo 1 que aqui Nabucodonosor disse? Traga quem já tem conhecimento para estudar a língua dos caldeus.
ele procurou os macumbeiros, os caras só entendiam de demônio, batucar e fazer macumba, irmão. Não tinham habilidade nenhuma. Daniel entra e, pelo conhecimento adquirido no capítulo 1, usa a habilidade, lembra da palavra habilidade do capítulo 1? De misturar vogais com consoantes e tornar verbo, palavra por palavra. Aí ele tem lá, bora lá de novo, que eu esqueci, projeta para mim. É Mene, Tekel, Parsim. Aí isso, volta mais um. Ó, volta mais um. Mene, qual é o outro? Tekel, Parsim. Volta para o Mene. Mene não é contou, Deus, o teu reino. É contar. Próximo. Tekel não é pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Não é. É peso. Pesar. Próximo. Pérez. Dividir ou divisão. Ou seja, olha que coisa interessante. Deus só escreveu, e aqui eu sou ruim para isso. Você pode me dar uma palavra melhor. Deus escreveu palavras relacionadas a uma ciência chamada matemática. Deus chega lá e escreve palavras do conhecimento matemático. Porque Daniel estudou a cultura, a história, a língua e a matemática de onde ele estava. Aí ele pega, ó, esse peso ali é como se fossem moedas. São expressões da contabilidade de um país. É como se hoje Deus escrevesse assim para nós aqui, ó: euro, dólar, franco. Aí tu, tá bem, você tá chegando, olha. Que sinal, hein? Euro, dólar, franco, rapaz, que benção. Daniel pega as palavras da matemática, coloca vogais e entrega a mensagem para o rei. Volta lá para mim. Aí o Mene, ele pega o Mene pelo conhecimento que ele pega o conhecimento que teve. Volta pro Mene, isso. Aí ele pega o conhecimento adquirido. Depois dá um livro, tem que cobrar, eu esqueço. Senão vou ofender. Ele pega o Mene, ele pega a habilidade do capítulo 1 e diz assim: contar. Daniel, o que é contar? Contar? Posso falar, rei? Pode! É que Deus contou o teu reino e acabou. E a outra, Daniel? E a outra? E a outra, Daniel? Peso? Como assim peso? É que Deus te pesou na balança e o seu caráter foi achado muita falta. O senhor pensou que tinha muito peso, que era top. Tá faltando muita coisa. Fala logo outro, Daniel. Fala outro, Daniel. O que é divisão? Dividir. Divisão, rei, é que Deus divide o seu reino e dará aos medos e aos persas. Isso aqui é história agora. Daniel acaba de falar. Entra alguém na sala que Daniel tá. Imagina um soldado na frente. Pá! Mata, espada. E mata, e sai matando todo mundo. E mata Belsazar. E matou Belsazar, matou todo mundo. Se vocês assistirem o filme épico, você sabe que quando um império conquistava outro império, se matava os que eram próximos ao rei, para evitar traição, vingança, envenenamento. E foi matando, e Dário vai entrando e vai matando, e aquela tanto sangue, gente gemendo, gente, espada, e Dário vai se aproximando de Daniel. Já tem seus 80 anos. Quem sabe o soldado vai se aproximando e Dário diz: não toca nele. Aleluia. Quem é você?
Quem é você que está aqui nessa sala agora? Você é o único que não está bêbado. Você é o único que não está com vestes rasgadas, cheias de vinho, não está com a boca suja das carnes, das comidas deles. Por que você está tão limpo? Por que você está tão meu Deus do céu, lúcido? Por que você está tão com essa postura? Quem é você? Imagine Daniel dizendo no capítulo 1, eu fui o mais sábio. No capítulo 2, eu sou o conselheiro dos sábios. No capítulo 4, eu fui conselheiro de Nabucodonosor. E agora, eu acabei de ser consagrado a terceiro governador na Babilônia. Dário é tão grande quanto Nabucodonosor era e disse: você não morre, eu preciso de você. Coloca o penúltimo versículo, por favor. Leia, igreja. Por que ele foi morto? Porque quando Daniel acabou de falar, os medos e persas invadiram a Babilônia. E aqui cai o Império Babilônico. Olha o que o preparo, onde o preparo de Daniel o colocou. Só vocês aí, bonitinho de azulzinho. Fala assim, ó, a Babilônia caiu. Daniel ficou de pé. Agora coloca o último versículo. E Dário, o medo, que é o nome de um império, ocupou o reino na idade de 62 anos. Coloca o capítulo 6. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino, quantos? Ok. Já tem as pessoas da Babilônia e tem medos e persas. O rei disse, eu preciso de 120 homens da minha confiança. Aí ele vai constituir 120 homens para ficar pertinho dele, próximo. E sobre eles, sobre os 120, quantos príncipes? 3. Pentecostal já pega, irmão. Aleluia! Eu quero 120 homens de confiança. Tá aqui os top. Agora eu preciso de 3, melhor que os 120. Tá aqui os 3. Próximo. E Daniel se distinguiu dos príncipes e dos presidentes. Daniel era melhor que todos eles. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Daniel 6, a cova, o decreto, os leões, é por causa de uma coisa só. É para Daniel não ser constituído sobre todo o reino. Não é porque ele orava não, pastor? Não! Ele ora desde o capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Nunca perseguiram ele porque ele orava. Usaram disso para chamar Daniel de desleal com o rei, para que o rei não o constituísse sobre todo o reino. Por quê? Porque ninguém conseguia destruí-lo, ninguém conseguia puxar o tapete, todos debatiam e perdiam para ele, ninguém tinha o nível de sabedoria dele. Vá estudar, vá para a faculdade e vá prosperar, porque você tem a sabedoria de Deus, você tem o Espírito na sua vida, jovem. Eu quero que os irmãos mais experientes, os mais velhos na igreja, os obreiros, olhe para essa juventude agora. Eu quero que os irmãos mais experientes, os mais velhos, vividos, que já sofreram na obra, ergam a voz comigo para falar com a juventude que está me escutando aqui. Por favor, digam após mim: jovens, precisamos de vocês nos portais da sociedade. Estudem.
Coloca o capítulo 1, versículo 9, por favor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus deu graça e misericórdia. Só vocês, 1, 2, 3. Deus deu graça. Fala para alguém, Deus vai te dar graça. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem quer? Eu quero, irmão. Abra as mãos assim, as duas, por favor. Pedido, é pedido. Diga: Deus de José, me dá sabedoria. Deus de Salomão, me dá sabedoria. Deus de Daniel, me dá luz. Deus de Paulo, me dá luz. Você vai ajudar a plantar igrejas. Você vai sustentar missionários. Você vai ser uma grande bênção naquela empresa. Vai ter sua empresa. Vai ser um gestor, uma gestora de muita sabedoria. Você vai representar Deus na política. E vai fazer história para a honra e glória do nome de Jesus. Fica em pé. Vem cá, jovem, se Deus falou com você, se essa palavra te confrontou, te deixou com vergonha, te despertou ou te alegrou. Olha, eu estava pensando isso, olha, eu pedi para Jesus, olha, eu estava desanimada, olha, rapaz, essa palavra aí me pegou, viu, rapaz, vem cá na frente. Se você não encher sua mente de conhecimento, você só vai ficar guardando mágoa. Se você não for estudar, você vai ficar só reclamando do passado. Ah, perdi tempo. Ah, perdi tempo. E aí vai continuar perdendo tempo. Aqui, ó, tem muito espaço aqui, ó. Daniel não conseguiu sozinho. Deus deu graça e misericórdia. Não, Daniel não confiou na força dele. Ele tinha que orar 3 vezes ao dia. Quem puder subir, que tem mais gente vindo. Você precisa entender que você foi chamado para ser luz. Uma moça pesquisadora nos Estados Unidos descobriu uma história de 2 irmãos. E ela foi primeiro entrevistar o prisioneiro. Um dos irmãos era bandido, estava preso. Aí, a última pergunta dela: o que te levou a essa vida? Ele deu um sorriso de canto. Vá, já que você é pesquisadora, vá procurar saber quem era meu pai. Eu não tinha outro caminho a seguir, a não ser como meu pai. Como ela era uma pesquisadora, ela descobriu o irmão do prisioneiro.
Advogado. Ela foi no advogado, fez várias perguntas. E a última foi: o que te despertou a estudar direito e ser um advogado? Ele disse: vá pesquisar o pai que eu tive, e a senhora vai entender que eu não poderia ser igual. Não é para culpar ninguém. Deus te trouxe aqui para responsabilizar você. Esses homens vão passar o bastão. Quem vai continuar pastoreando igrejas? Quem vai continuar liderando a nação? Porque cada pastor de uma igreja é pastor de um bairro, de uma rua, de uma cidade. São vocês, somos nós. Bora cantar aquela canção, sonda-me, Senhor. E a igreja vai orar por vocês. Senhor, obrigado por essa juventude que ouviu sua palavra. Esses pastores, esses líderes estão intercedendo para que eles honrem o seu nome onde eles chegarem. Não importa o passado deles, o que importa é que a partir desse momento o Senhor os confronta e diz: eu conto contigo. Com a base bíblica que você tem, enfrente esse mundo de conhecimento e mostre que quem dá sabedoria sou eu. Honre o meu nome na Babilônia, que me conhece. Honre o meu nome onde eu te estabelecer. Quebranta o meu Mas honre o meu nome com sabedoria. coração. Honre o meu nome com ética. Honre o meu nome com conhecimento. Porque desse jeito você vai levar o meu nome mais longe. E a tua palavra. Não importa o que disseram. Não importa o que a família pensou. Se até hoje ninguém se formou. Se seu pai te desanimou, sua mãe, seus irmãos, sua tia, vizinho, colega, ex, não importa. O que importa é o que Deus está falando agora. Se Daniel chegou onde chegou, imagine você que tem o Espírito Santo habitando em você. Usa-me Clame! como farol que Desperta, rapaz! Esse TikTok não vai te levar a lugar nenhum. Essas piadas de Facebook não vão te levar a lugar nenhum. Ficar perdendo tempo no Instagram, vendo a vida dos outros, não vai te levar a lugar algum, nenhum. ser usado da maneira. Abra os livros. Abra a Bíblia. Se encha de Deus. E vá transformar o mundo acadêmico. Sonda-me, Sonda-me, Senhor, me conheces, quebranta o meu coração. ora por seus filhos, pais. Ora por seus netos, avós. Me conforme a tua palavra. Porque eles vão dar trabalho para Satanás e trabalhar para Jesus. Ora por seus liderados, líderes. Chega de ser mediano. Chega de ser superficial. Não sabe se expressar. Não sabe falar. Tenta de novo. Destranca a faculdade. Pede ajuda. Dá um jeito. Mas você precisa se posicionar. Não importa a sua idade. Faça teologia. Faça um curso que você tanto ama, mas não esqueça da palavra. Estude o que você tanto deseja, mas não abandone a Bíblia. Que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
enche-me e usa-me. Canta, canta. Sonda-me, quebrando. Se arrependa de tanto tempo perdido. Peça perdão porque você não remiu o seu tempo. Enche-me e usa-me. Se arrependa da sua preguiça. Se arrependa que você foi desleixado. O Espírito Santo te confrontou nessa manhã porque Ele quer te prosperar. Ele quer te fazer uma bênção para os seus pais. Você vai cuidar de seus pais. Você vai formar família. Você vai cuidar de igrejas. Você vai financiar plantação de igrejas, construção de igrejas. Fala amém! Você vai sustentar, meu Deus do céu, vai sustentar obras missionárias. Você não vai ficar dando 10, 20 reais no carnezinho, não. Vai sustentar missionários, sustentar a sua igreja, a sustentar missões. Mas você precisa chegar onde Deus já te fez sonhar que chegaria. Será que tem alguém aqui que se afastou do Evangelho e quer voltar para Jesus? Ou alguém que nunca entregou sua vida, mas hoje quer receber graça e misericórdia? Aleluia. Se tiver alguém, nos dá um sinal com a sua mão e a gente ora por você antes de se assentar. Alguém que se afastou, mas quer voltar para papai. Alguém que não se entregou, mas quer se entregar para papai. Se não temos, temos? Que chique! Traz ela aqui. Quem pode dar glória a Deus? Que Deus conceda graça e misericórdia. Vamos orar por ela. Pastor, por favor, o senhor quer que eu ore? Posso orar? Estenda as mãos, igreja. Eu costumo sempre passar para o pastor que esse momento aqui, quem é responsável por essa moça não é o pregador, é o pastor e a igreja. Então essa honra eu dedico ao pastor e ele me devolveu a honra. Estenda as mãos, igreja. Pai, obrigado, porque sua palavra tocou o coração dessa moça. Dá-lhe graça e misericórdia, que seja um instrumento vivo na terra para frustrar os planos de Satanás e realizar os seus. Que ela cresça em graça e sabedoria. Cura a alma dela, Jesus, e que ela seja um instrumento de cura para outras pessoas, porque essa igreja forma teólogos, mestres, mestras, ministros de Deus para a nação, em nome de Jesus. Ora comigo, moça, diga: Senhor Jesus, me recebe como filha, me muda, me molda, me direciona pela sua graça, pelos meus irmãos em Cristo. Amém. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor.